Olá a todos, meu nome é Fernando e hoje eu vou apresentar o Laboratório 3 da matéria E301, Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia da Elétrica, dos integrantes Fernando Henrique, Daniel Almeida, Gustavo Dias e Ian Lucas. Estamos fazendo a apresentação do experimento 3, pois o Laboratório 2, no caso, a gente acabou tendo a paralisação, então a gente está pulando para o experimento 3. Desse laboratório, a gente vai explorar algumas propriedades óticas do eletromagnetismo, como ondas eletromagnéticas, e polarização da luz, pré-refringência e a lei de Brewster. A gente vai estudar esses fenômenos e como eles podem ser interpretados e aplicados por meio de observações experimentais e uso de analogias teóricas. Experimento polarização da luz. O que acontece quando atravessamos um feixe de luz através de um polarizador? A luz natural, como o sol ou de uma lâmpada incandescente que está no nosso dia a dia, ela é uma luz não polarizada, uma luz natural. Ou seja, as suas ondas vibram em todas as direções perpendiculares à direção de propagação. Então, por exemplo, você vai ter uma onda eletromagnética que está tendo o seu eixo de propagação no eixo Z, e você vai ter um campo elétrico e um campo magnético variando nas componentes X e Y, por exemplo, que são as coordenadas mais fáceis da gente dar um exemplo aqui. Um polarizador ele vai atuar mais ou menos como um filtro que só vai permitir a passagem das componentes da luz que vibram somente em uma única direção, chamada do eixo de polarização. Se a gente voltar um pouco aqui, nesse exemplo, a gente pode ver que a gente vai ter a luz não polarizada, que no caso é o do Sol, e a gente vai ter um polarizador vertical. Então, a luz que passa depois do polarizador vai ser uma luz apenas que vai ter variações no eixo vertical. Então, por isso que a gente chama de polarizador vertical. O polarizador, por si só, é uma cadeia polimérica de moléculas alinhadas que servem para emitir uma nova onda, a partir de vibrações geradas pelo campo elétrico, efetuando movimentações na onda resultante, como a gente pode ter visto aí na última imagem. A polarização da luz com o polarizador. Ao atravessar o feixe de luz para apenas um polarizador, a gente não obteve uma mudança muito grande perceptível a olho nu. Isso porque tanto o polarizador quanto também o feixe de luz, eles não são ideais. Então, não foi perceptível observar muita coisa. Mesmo que a gente estava variando o ângulo da polarização, a gente não obteve uma diferença, por exemplo, de intensidade da luz, alguma coisa mais factível de se observar experimentalmente assim. Então, mesmo girando o polarizador e trocando a direção da onda polarizada, não foi observada nenhuma diferença na luz incidida. No experimento, primeiro a gente utilizou um laser HNE e depois a gente utilizou uma luz branca de uma lâmpada comum. E os resultados foram basicamente o mesmo, não teve muita diferença, uma grande mudança perceptível assim, pelos membros. No experimento 2, a gente já começou a verificar a polarização da luz com dois polarizadores, como vocês podem ver o vídeo. A partir desse momento, a gente já conseguiu obter já uma percepção a olho nu, que no caso é esse aumento e esse decrescimento da intensidade da luz. Então, a partir do momento que a gente girava os polarizadores, eles ficavam ali entre 90 ou um ângulo muito próximo de 90, a gente conseguia perceber que a intensidade da luz abaixava, como a gente pode ver no vídeo. Então, a partir do momento que você vai girando, a intensidade da luz vai aumentando ou diminuindo, como podemos ver no vídeo. Basicamente, o que acontece é que quando a gente adiciona o segundo filtro polarizador, a gente vai ter uma segunda filtração do feixe de luz. Então, como eu expliquei na polarização da luz com o polarizador, você vai ter ali um filtro vertical, por exemplo, que é o que acontece nessa imagem, e vai continuar tendo a onda vertical. E depois, essa onda vertical vai passar para um polarizador horizontal. Ou seja, essa onda, em tese, não vai passar do polarizador horizontal. Então, o que era para acontecer, se fosse tanto uma luz ideal quanto também dois polarizadores ideais, é que a gente não veria nenhuma intensidade, nenhum feixe de luz após que fosse passado esses dois polarizadores. Então, era basicamente isso que era para acontecer se fosse todos os componentes ideais.
As conclusões que a gente obteve é que, ao usar dos polarizadores, observamos que a intensidade do feixe de luz depende do ângulo que está entre os seus eixos de polarização. Então, como eu falei, quanto mais perto de 90 graus e ali em 90 graus, a gente obteve a menor intensidade de luz possível. E quando a gente, por exemplo, alinhava os dois ficavam vertical, a gente tinha uma intensidade da luz passando assim sem nenhuma percepção a olho nu. Com a lâmpada a gente teve uma observação mais clara do experimento, aí você consegue ver a intensidade ali no começo, quando os ângulos estavam em 90 graus, e depois, quando estavam alinhados, basicamente passando toda a luz. Agora eu vou falar um pouquinho da lei de Brewster. A lei de Brewster descreve o fenômeno da reflexão da luz quando ela incide sobre uma superfície entre dois meios com índices de refração diferentes, como o ar e o vidro. A lei de Brewster diz que existe um ângulo específico de incidência, chamado ângulo de Brewster, no qual a luz refletida por uma superfície se torna totalmente polarizada. O ângulo de Brewster, basicamente, é um ângulo no qual você deixa de ter uma refração e passa a também ter uma refração, mas justamente com uma reflexão da onda emitida. E como eu falei, nesse ângulo a gente vai sair com uma onda refletida totalmente polarizada. Então ele é um ângulo muito, muito importante para estudos assim de fenômenos ópticos e também de fenômenos eletromagnéticos. Experimentalmente, encontramos o ângulo de 51,15 graus para o feixe de luz refratado dentro do acrílico. Para nós encontrar esse valor, utilizamos o software GIMP, como demonstrado nas figuras no slide. A lei de Brewster prevê em sua fórmula a possibilidade de descobrir o índice de refração do material onde o feixe de luz é incidido, que no caso nosso do experimento, substituindo o valor para N1, que é o índice de refração do ar, igual a 1, e o ângulo do feixe de luz refratado 151,15, encontramos que o índice de refração da placa de acrílico é de aproximadamente 1,24. Além disso, na teoria, o ângulo de Brewster e o feixe de luz refletido é de 90 graus. Experimentalmente, temos uma margem de erro. A luz refletida do acrílico ela é polarizada, podendo utilizar um polarizador e chegar no ângulo de Brewster até que essa luz seja extinguida. Na parte 2 do experimento, nós medimos as propriedades de birrefrigerência. Para esse experimento, foi necessário encontrar o ângulo combinado dos dois polarizadores, buscando o máximo de cancelamento da luz. Ao encontrar esse ângulo, inseríamos entre os polarizadores, um material com diferentes índices de refração, que é esse material birrefrigerante. Os materiais que normalmente possuem essas propriedades são os cristais e plásticos celofanes e também as fitas adesivas. O nosso experimento foi um vidro com um pedaço de fitas adesivas coladas. Obtivemos um resultado satisfatório com o laser e um ótimo resultado com a lâmpada. A biorrefrigerência é uma propriedade óptica com diferentes índices de refração para diferentes direções da propagação da luz. Com o laser, foi possível observar diferentes índices de refração olho nu. Contudo, nas nossas gravações, nós não conseguimos demonstrar isso pela câmera perfeitamente. Com a lâmpada incandescente, tivemos uma visualização melhor, tanto a olho nu quanto na câmera, como nós podemos observar no vídeo que está sendo mostrado.
Observa-se que, para a extinção do feixe de luz proveniente do monocromador, é necessário que o segundo polarizador esteja perpendicular ao primeiro polarizador. Como o primeiro polarizador está a 45 graus, é necessário que o segundo esteja a 135, ambos em relação ao plano horizontal. Ao colocar a placa de vidro com fitas adesivas entre os polarizadores, surgem padrões coloridos na luz branca. Isso acontece porque as fitas agem como materiais birrefrigerantes, que alteram a fase da luz ao atravessá-las. Como cada cor da luz branca sofre um atraso diferente, ocorre interferência fazendo com que algumas cores apareçam com mais intensidade e outras sejam apagadas, formando assim os padrões coloridos. Ao usar um feixe de laser vermelho em vez de luz branca, foi possível notar regiões mais claras e mais escuras. Isso acontece porque as fitas agem como materiais birrefrigerantes, alterando a fase da luz polarizada. Conforme a espessura da fita e a posição dos polarizadores, a luz pode ser reforçada ou enfraquecida, criando essas variações de brilho. Isso fica claro quando observamos o vídeo onde nós passamos o material birrefrigerante entre o polarizador e a fonte de luz. A fase entre as componentes da luz polarizada é afetada pela espessura do material birrefrigerante e pelo comprimento de onda. Como o índice de refração depende da cor da luz, dispersão, em certos comprimentos de onda, duas componentes podem se recombinar de forma destrutiva, resultando assim em extinção da luz transmitida.